Oi, pessoal, aqui é a professora Nathalie e eu tô com vocês essa semana novamente para a gente relembrar alguns conceitos das aulas de ciências que já foram trabalhados nas semanas anteriores por mim e pela professora Catiane. E esses conceitos vão ajudar a gente a entender alguns outros conceitos novos e poder então fazer as atividades. Vamos lá? Então, primeiro, a gente vai relembrar que prótons possuem carga elétrica positiva e elétrons possuem carga elétrica negativa. A professora Catiane falou com vocês semana passada da ligação iônica e da ligação covalente. Então, a gente vai dar mais uma lembradinha nesse assunto. A ligação iônica é aquela que forma íons, que são os átomos que ficam carregados eletricamente. Então, como que acontece essa ligação? Um átomo vai perder um elétron ou doar um elétron, enquanto o outro átomo recebe ou ganha um elétron. Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo do sódio e do cloro, formando uma substância iônica, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, né? E para mostrar então para vocês como que acontece essa ligação. Na última camada do átomo de sódio tem um elétron só. E na última camada do átomo de cloro tem 7 elétrons. Lembra que a professora Catiane falou para vocês que todo átomo quer ser igual aos gases nobres e ter 8 elétrons na última camada? Então, o sódio vai dar esse elétron para o cloro, que tinha só 7, e vai ficar com 8 então. E aí ele vai perder essa camada, mas nessa outra camada aqui, ó, atrás, ele vai ter os 8 elétrons. E os dois, então, vão ficar felizes, né? Mas uma outra coisa que a gente tem que observar aqui é como que eles ficam unidos. Por que que eles conseguem se ligar e essa ligação não separa? Porque quando o sódio doa esse elétron para o cloro, o sódio se torna positivo. E o cloro, quando ganha, se torna negativo. Lembra daquela historinha que cargas opostas se atraem? Pois isso é verdade. Então, a carga positiva vai atrair a carga negativa e essa força de atração é muito grande, por isso essa substância vai se formar e vai ficar estável, certo? Mas por que, professora, que o sódio fica positivo e o cloro fica negativo? Vamos olhar aqui, ó. Se a gente olhar nesse átomo, a gente vai ver que o núcleo dele tem 11 prótons, que tem carga positiva. Se a gente contar os elétrons do átomo de sódio, vai dar 11 também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se ele tem 11 prótons e 11 elétrons, a carga dele é 0, né? Ele não tem carga positiva nem negativa, mas ele doou esse elétron para o cloro. E aí o que aconteceu? Ele passou a ter então 11 prótons e 10 elétrons. Ou seja, a carga positiva dele ficou maior, enquanto em 1. Por isso, ele tem esse símbolozinho de mais aqui. Quando é 1, não precisa pôr o 1, vai estar só o maisinho, certo? Por que o cloro ficou negativo? A mesma coisa, ó. Dentro do núcleo, ele tem 17 prótons. Se a gente contar aqui todos os elétrons dele, vocês vão ver que ele também tem 17 elétrons. Mas aí, ele ganhou um elétron do sódio. E aí, ele passou a ter 18. Se o elétron é negativo, ele ficou com 1 elétron a mais, então ele fica com uma carga 1 menos. Olha aqui, ó, o menos em cima do símbolo dele, para representar, certo? Por isso que quem dá elétrons fica positivo, porque perde a carga negativa. E quem ganha elétrons fica negativo. Por quê? Porque ganha carga negativa, certo? O outro tipo de ligação que a professora falou é a ligação covalente. A ligação covalente é aquela que ninguém doa e ninguém ganha. Eles compartilham elétrons, tá? Eles não têm como doar ou ganhar elétrons, então eles ficam compartilhando. E aqui eu coloquei então um exemplo para vocês da molécula da água,
que é uma ligação covalente. Por isso que a gente fala que é molécula, porque a ligação covalente forma moléculas. E aí, se a gente olhar aqui, esse é o átomo do oxigênio. Se a gente for contar os elétrons que ele tem na última camada, ele tem 6 elétrons. Então, ele precisaria de 2 para ficar feliz, lá com os 8, né? O hidrogênio, ele tem só 1, mas ele é um caso à parte, no máximo ele pode ter 2. Então, ele queria ter mais 1. Só que como os 2 estão precisando ganhar, ninguém pode doar, então eles vão compartilhar. Esse átomo de hidrogênio fica pertinho aqui do átomo de oxigênio, esse outro de hidrogênio também pertinho, e aí esse elétron aqui, ó, e esse aqui, ele está sendo compartilhado. Ele vai ficar girando tanto no núcleo do hidrogênio quanto no núcleo do oxigênio. E aí vai formar a famosa molécula da água, que é H2O. Ou seja, tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E agora a gente vai então falar um pouquinho de algumas novidades. Primeiro, valência. O que é valência? É a capacidade de ligação entre os átomos, por ganhar ou perder elétrons, e aí chama eletrovalência, porque é ganha ou perda de elétrons, é ligação iônica, ou apenas por compartilhar os elétrons, que é a covalência, aquela ligação covalente. Então, valência é a capacidade de ligação entre os átomos, certo? E a camada de valência é a última camada desses átomos. Os átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles tendem a perder elétrons, tá? Então, aqui eu coloquei exemplo para vocês, ó, esse tem 1, esse daqui 2 e esse daqui 3. São átomos que tendem a perder elétrons e, portanto, formar íons positivos, certo? Quem tiver 5, 6 ou 7 tem a tendência de ganhar o que está faltando para chegar no 8, né? Então, ele tem a tendência de formar íons negativos, porque está ganhando elétrons. Então, relembrando aqui para vocês, os íons são átomos que perdem ou ganham elétrons durante as reações e eles podem ser classificados em ânion, quando ele é um íon negativo, porque ele recebeu elétrons e aí ele ficou carregado negativamente, ou ele pode ser classificado em cátion, que é um íon positivo, porque ele perdeu elétrons e ficou então positivo. Os ânions e os cátions, eles podem ser classificados também como monovalentes, bivalentes ou trivalentes. Essa classificação se dá pela quantidade de elétrons que eles ganham ou perdem. Então, os ânions, sempre que eles ganharem um elétron, eles vão ficar monovalente, porque a carga vai ficar menos 1. Quando eles ganham 2, eles vão ser bivalentes. Ganhou 3, fica trivalente. E os cátions, a mesma coisa. Quando ele perde um elétron, ele vai ficar monovalente. Quando ele perde 2, bivalente. Se ele perder 3 elétrons, trivalente, certo? Continuando então. Essas ligações químicas, elas podem ser representadas através do que a gente chama de fórmula química. E aqui a gente vai olhar 3 tipos de fórmula química. A fórmula molecular, que é quando a gente representa simplesmente a quantidade de elemento químico que está formando aquela substância. Então, aqui eu dei o exemplo da glicose, que é aquela molécula que vocês já conhecem desde a fotossíntese, né? Então, ó, tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, C6H12O6. Quando eu falo, por exemplo, H2O, eu estou falando da fórmula molecular da água. Eu estou falando quais são os átomos que estão presentes e em quais quantidades, certo? A fórmula eletrônica é quando a gente quer mostrar a distribuição dos elétrons só da última camada. Então, aqui, por exemplo, a do ácido clorídrico. Então, eu tenho na última camada do hidrogênio, eu tenho um elétron,
e na última camada do cloro eu tenho 7 elétrons. Então eu demonstro que está acontecendo uma ligação aqui, mostrando então a quantidade de elétrons de cada um, certo? E por último, a forma estrutural, que a gente quer mostrar a disposição dos átomos na molécula, só que em vez de a gente usar essas bolinhas representando os elétrons, a gente utiliza os traços, tá? E aqui eu dei um exemplo para vocês da molécula do metanol, que é formado então, ó, por 4 hidrogênios, um carbono e um oxigênio. E aí vocês vão ver que as ligações estão sendo representadas por traços, certo? Bom, pessoal, o conteúdo dessa semana é esse. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender esse conteúdo. Para ajudar vocês na atividade, eu vou dar uma olhadinha com vocês nos exercícios que estão e explicar para vocês como que vocês vão fazer. Então, vamos lá para as questões agora, tá? Questão 1. Como que os íons são classificados? Lembra que alguns ganham elétrons, outros perdem, eles ficam positivo, negativo. Qual o nome que eles vão ter, então, quando eles se formam íons, certo? Questão 2. O que é valência? É só uma perguntinha simples, é só olhar lá na matéria que a professora deixou para vocês e responder, tá? Questão 3. Classifique as seguintes fórmulas. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, 3 tipos de fórmula e eu quero que vocês me falem se elas são estruturais, se elas são eletrônicas ou se elas são molecular. Para cada uma delas, vocês vão me falar que tipo de fórmula que ela é, ok? Questão 4. Observe a tirinha apresentada e responda. Aí vocês estão vendo 2 átomos conversando. Esse primeiro átomo aqui, ele fala assim, ó, você perdeu um elétron, tem certeza que está tudo bem? E o outro responde positivo. Aí eu quero saber, a resposta do elemento químico que se encontra aqui à direita, tem alguma relação com o estado dele depois de perder esse elétron? E aí, sim ou não? Por que ele respondeu positivo? Tem alguma coisa a ver? O outro item. Após doar esse elétron, qual o nome que esse átomo recebe? Olha lá no conteúdo, dá uma lidinha que vocês vão conseguir descobrir, certo? Questão 5. Observe o átomo representado pela figura e responda. Então, aqui a gente tem um átomo, tá mostrando aqui no meio núcleo dele as camadas com os elétrons, né? E aí, eu quero saber se esse átomo tem a tendência de formar um cátion ou de formar um ânion. Então, ele vai ter a tendência de ficar positivo ou a tendência de ficar negativo? Ele tende a perder ou a ganhar elétrons? Você vai me responder se ele vai ficar como um cátion ou como um ânion e explicar por quê. Se a tendência dele, então, é perder ou ganhar e se ele fica, então, positivo ou negativo, certo? E o último exercício, vocês vão ordenar essa segunda coluna de acordo com essa primeira coluna. Então, aqui entre os parênteses, vocês vão colocar essas letras que estão aqui, tá? Eu quero que vocês classifiquem para mim como ânion ou cátion e falar se é monovalente ou se é bivalente ou se é trivalente, tá? Então, aqui, por exemplo, lembra que eu falei que quando tem o 1 vai estar só o maisinho? Então, aqui vocês vão dar uma olhadinha se ele tem qual número aqui em cima, né? Se é o 1, que não aparece, se é 2 ou se é 3, e vão classificar como cátion ou ânion e falar se são mono, bi ou trivalente. Pessoal, é isso que vocês têm para fazer essa semana. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem os exercícios, mas qualquer dúvida, os professores estão à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. É só mandar a sua dúvida que a gente vai ajudar vocês. Beijos e até uma próxima aula.